Olá! Estamos aqui de volta. Que estratégia eu uso? Que estratégia eu uso? Em que ele... Eita, eu tô suando aqui. Que estratégia eu uso? A melhor estratégia para você ter o melhor resultado... Depois eu falo. Não adianta eu falar agora. Você tem que ver o vídeo inteiro para ir lá no final eu te dizer qual é a estratégia. Não vou dar a resposta de mão beijada, né? Bom, falando sério, antes da gente entender que estratégia usar, é importante a gente entender o seguinte, a gente entender o que é estratégia. Estratégia é uma palavra de origem grega, ela é uma palavra milenar, e no início de tudo, ela não era usada para negócios, até porque os negócios evoluíram ao ponto em que estão hoje, né? Antes era de outra forma, antes era uma coisa mais de venda mesmo. Hoje tem toda uma contextualização, toda uma série de estratégias que você pode utilizar para vender, para fechar negócios, e antes não existia. Bom, inicialmente a estratégia, ela vem do termo strategos. O que significava isso? Significava o general superior, ou seja, aquele generalíssimo grego. E ela remete muito, esse termo strategos, ele remete muito às escolhas que o general adotava diante do seu exército para poder atacar, utilizar uma tática melhor para enfrentar o inimigo. O que acontece é que com o passar do tempo, a ideia de estratégia, de usar subterfúgios, usar ferramentas, elementos, ações que permitam um melhor resultado, foi passando aos poucos isso para a própria política, né? Então a política começou a absorver isso, na economia se passou a usar essa ideia de estratégia e hoje também nas empresas, nos negócios, no business. É importante também entender o seguinte, que estratégia é uma ideia muito associada à competição. E competição é algo muito presente na vida dos seres humanos, ao invés da vida em si, né? Desde o início, os seres vivos competem entre si para manter e se perpetuar ao longo dos tempos. Ou seja, é por meio desta competição que as espécies foram evoluindo e se transformando ao ponto de serem animais, bichos da forma que são hoje. Aliás, não só os animais, as próprias plantas e outras formas de vida. Então, a estratégia, a competição associada à estratégia já é inicial com a própria vida, porque você entende a falta de escassez, a escassez em si, a falta de recursos como um requisito natural para a vida e se adaptando. O que é importante a gente destacar agora, quando a gente fala de estratégia, é esse cara aqui, ó, Sun Tzu. Esse cara aqui, o Sun Tzu, foi um general, né? Ele era um general chinês, foi um general chinês que viveu e escreveu esse livro, não desse jeito aqui, com essa almofadada aqui, ó, com essa... Poxa, esse livro aqui é muito legal. Mas ele escreveu a sua ideia, que está aqui dentro do livro, cerca de 500 anos antes de Cristo, ou seja, o Sun Tzu, ao escrever A Arte da Guerra, ele descreve como se fazer manobras militares, manobras estratégicas para se obter os melhores caminhos em busca dos resultados, né? Então, essa edição aqui eu ganhei de presente, né, da minha esposa, inclusive. Ela até brigou comigo durante muito tempo porque eu não lia, mas eu demorei para ler porque eu queria ler saboreando esse livro. Então, assim, é um livro muito legal. O que acontece? A descrição do livro está embaixo. O livro do Sun Tzu tem 13 capítulos, em cada capítulo ele vai descrevendo, colocando falas, vamos dizer assim, frases que vão construindo uma ideia, uma narração, em que você vai aprender como lidar diante de situações de conflito, de guerra, enfim. Então, assim, é um livro básico, essencial para quem quer entender de estratégia, de movimentos. E a história dele, né, do Sun Tzu, demonstra que ele aplicou esses conceitos e ganhou várias guerras por meio da sua estratégia,
da sua narrativa, enfim, daquilo que ele propõe aqui no livro. Eu vou até ler um trecho aqui, ó, pra gente ver aqui, vamos ver. Deixa eu ver aqui uma bacaninha aqui, rapidão. Olha, ó, essa daqui é legal, ó. Não repita as táticas que o fizeram vencer. Deixe que seus métodos sejam regulados pela infinita variedade de circunstâncias. Ou seja, se você só repete as mesmas estratégias, isso aí eu falo mesmo para várias empresas quando eu faço consultoria, aliás, todo mundo que dá consultoria, mentoria, que orienta os empresários sempre fala isso, qualquer livro você vai encontrar, e ele disse isso 500 anos antes de Cristo. Hein? E ele já dizia que repetir a mesma estratégia não funciona. Você tem que sempre se adaptar à realidade, ao contexto do momento. Né? Então, assim, várias situações que interferem. Então, aqui, ó, você vê, eu abri aqui aleatoriamente, já tivemos um aprendizado com esse nosso amigo aqui, o Sun Tzu. Deixa eu abrir outro aqui, ó. Cadê? Essa daqui é muito... Não, vamos ver uma legal aqui, uma curtinha, né? Que são vários tamanhos. Ó, essa primeira aqui, ó. Sun Tzu disse, 2 pontos. Na guerra, o general recebe suas ordens do soberano. Então, dando a ideia de que todo mundo obedece a alguém e o soberano é aquele que obedece ao clima ou alguma outra coisa, né? Mas, enfim, todo mundo depende de alguém para dar as suas ordens. Então, aqui, ó, esse livro aqui é muito bom, é muito legal. Tem muitas coisas bacanas aqui, interessantes. Você consegue achar na internet também, provavelmente tem uns e-books na internet, caso você não queira comprar ou não possa comprar, né? Enfim, são várias aqui, ó. Em campo decisivo, eu deveria acelerar minha retaguarda. Então, em campo decisivo, ou seja, no campo em que eu vou tomar decisão, que eu vou resolver o meu embate, cuidar da retaguarda, porque se eu vou, e se me pegarem por trás, desprevenido, né? Então, é um livro essencial para quem quer entender mais sobre estratégia, sobre como lidar. Isso ele fala de guerra e você aplica isso ao mundo dos negócios. Aliás, no mundo dos negócios, no mundo das empresas, as ideias vieram então, se alimentaram como fonte da guerra, do conflito, da competição. Sun Tzu foi um dos mais lidos, conhecidos para se entender estratégia pelos seus ensinamentos. E também é muito comum se citar um prussiano, um general prussiano, né, da Prússia, chamado Karl von Clausewitz. Então, Clausewitz é um outro general que trouxe ensinamentos que são transportados para o mundo dos negócios. E ele traz 3 alvos que você tem que levar em conta para conseguir vencer. Né? Ele dizia, você tem que avaliar as forças inimigas, Sun Tzu também dizia isso, avaliar os recursos dos inimigos, então avaliar as forças, o que o seu inimigo tem, os recursos, ou seja, os materiais, os soldados, enfim, todos os recursos e a sua disposição para lutar. Agora, recentemente, na invasão que ocorreu da Rússia na Ucrânia, uma das coisas que mais se diz, que alguns especialistas na área militar mais dizem a Ucrânia está resistindo bravamente ao ataque russo. Por quê? Porque o soldado russo ele não invade com o sentimento de que sua nacionalidade, sua terra, sua existência como povo vai ser dizimado. Já o ucraniano, ele combate com esse pensamento. Se eu não vencer, se eu não me segurar, posso ser dizimado. Meu povo deixa de existir. Então, a disposição é muito presente, é muito forte. Isso você vai encontrar também nas competições de mercado com concorrentes, com todos aqueles com os quais você vai disputar mercado, clientes, espaços nas prateleiras e assim por diante, né? Outra estratégia muito interessante, muito comum, muito discutida e é mais recente, é uma trazida por Kim e Malborgne. Eles escreveram um livro chamado A Estratégia do Oceano Azul. Então a proposta deles é relacionada justamente à ideia de Oceano Azul e Oceano Vermelho. São 2 oceanos, você escolhe em qual deles navegar, em qual desses oceanos você vai enfrentar os seus adversários, os seus outros competidores.
E a diferença entre os dois oceanos é muito nítida. Bom, o vermelho. O Oceano Vermelho é aquele oceano em que todos aqueles que estão competindo, eles brigam pelo mesmo tipo de cliente, oferecem o mesmo tipo de produto ou serviço. Ou seja, é um oceano totalmente de briga aguerrida, com alto nível de competitividade. A abordagem nesse mercado é convencional, ou seja, todo mundo utiliza praticamente as mesmas armas, porque o que se busca é vencer o concorrente. A luta é por ganhar posições em relação aos concorrentes. Então, todo mundo tenta defender a sua posição e ganhar um pouco mais. No caso do Oceano Azul, então você já não tem um mar de sangue como há no Oceano Vermelho. O Oceano Vermelho é um mar de sangue. O Oceano Azul é um oceano em que a disputa não se dá mais por posições, em ocupar espaços. A disputa se dá pela geração de valor. E valor não é o din-din, o cascalho, o dinheiro, a flerpa, a bufa, seja lá o nome que você conhecer. O valor aqui é relacionado a uma entrega, a uma percepção por parte do consumidor de uma superioridade em algum sentido. Quanto mais valor a empresa passa a entregar neste oceano, neste mercado, então o oceano é uma metáfora em relação ao mercado, então quanto mais a empresa consegue descobrir valores, situações que não são entregues pelos concorrentes e ofertar, ele deixa os seus concorrentes irrelevantes. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ao entrar no mercado novo, mercado desconhecido, ele é o primeiro a chegar, conquista os clientes e não tem ninguém brigando com ele nesse mercado. Então o Oceano Azul é aquele oceano em que você não tem competidores devido ao que você entrega. Um aspecto desse Oceano Azul que a gente sempre tem que destacar é o seguinte: no Oceano Azul, você, por estar ofertando algo diferente que os outros ofertam, algo que os outros não entregam, algo que foge da obviedade do que se tem no mercado de Oceano Vermelho, você consegue, com o passar do tempo, diminuir os seus custos, aumentando esse valor perceptível pelo cliente. E às vezes até no valor financeiro, no valor monetário, da gaita, do cascalho, do din-din, da bufa, do sei lá como você chama a grana. Com isso, você consegue então entrar melhor e os custos financeiros realmente da sua entrega com o tempo diminui pelo volume de escala que você acaba produzindo. Então assim, algumas diferenças entre o Oceano Azul e o Oceano Vermelho. O Oceano Azul significa competir em um mercado que já existe. Você entra nesse mercado, já existem concorrentes, já existem outras empresas e aí você vai brigar, vai disputar espaço. O Oceano Azul é um mercado inexplorado, ninguém vive nesse mercado, você está criando o mercado. Existem várias empresas no livro que eles citam como referência. Tem uma fábrica de vinho australiana chamada Yellow, que eles demonstram que eles mapearam onde todos os vinhos competem e eles identificaram que tinham três atributos, se eu não me engano, que os outros vinhos não entregavam. Um era alegria, descontração e o fato de não precisar ser um conhecedor profundo de vinho, né? Então eles quebraram com esses três variáveis, três atributos que os outros vinhos tradicionalmente não entregam e com isso criaram um mercado só para eles. E o exemplo clássico que você sempre vai ouvir sobre o Oceano Azul é o do Cirque du Soleil, aquele circo em que na verdade não era um circo como o que costuma visitar a sua cidade. Na sua cidade o circo que vai é aquele circo que tem o palhaço, o malabarista, que vão subir no picadeiro fazendo a sua arte. Alguns circos, inclusive, entraram em nichos específicos de mercado, como de infantil, para atrair os pais e as crianças para o circo, para poder sobreviver num mundo cada vez mais competitivo do entretenimento. Mas o Cirque du Soleil, o que ele fez diferente? Ele pegou o circo, que é algo que ele já sabia fazer, pegou o teatro, que é uma outra realidade, juntou as duas coisas e criou um circo teatral, ou seja, uma história que era contada, uma história contada do início ao fim por meio de acrobacias, mágica, palhaço, etc. E assim conseguiu entregar um valor diferente que os outros circos não entregam
e dessa forma se destacou no mercado. Então esse é o melhor exemplo de oceano azul que existe e que se cita, né? A diferença do oceano azul para o vermelho é que no azul a concorrência é irrelevante, você acaba se colocando de uma forma que não te interessa, você não se preocupa com os concorrentes. Já no oceano vermelho você tem que brigar e vencer seus concorrentes. No oceano vermelho você pega uma demanda que já existe e busca entregar. No oceano azul você cria, você captura uma nova demanda que ninguém estava enxergando e que talvez até você crie do nada. Você trabalha também alinhando todo o sistema de atividades quando se trata do oceano vermelho, ou seja, tudo tem que buscar entregar um baixo custo, você tem que buscar diminuir ao máximo seus custos para entregar a solução para o seu cliente. Busca também diferenciação, né? Então, às vezes a diferenciação vai ser a marca, vai ser a rapidez na entrega, enfim, não há uma inovação tão grande assim que o diferencie dos outros, né? Até você pode utilizar como forma de diferenciação as 8 ou 9 que existe em qualquer livro de marketing, as 8 ou 9 formas de diferenciação de um produto ou de um serviço, né? Então, dependendo se é produto ou serviço, você tem como diferenciar. Design, treinamento, enfim, várias coisas, suporte. No caso do oceano azul, não. Você não busca essa diferenciação porque o seu próprio serviço, o seu produto já é uma diferenciação. O mercado que você está já é diferente, né? Então, trocando em miúdos, o setor do oceano vermelho, ele é voraz, briga entre rivais. No oceano azul você busca um setor, uma atuação alternativa. No caso das compras, você, por meio do Oceano Vermelho, busca oferecer para comprarem cada vez mais de você. Já no Oceano Azul, você redefine todo esse modelo de compras, né? Então, no Oceano Vermelho, você tem que se adaptar à concorrência rapidamente, principalmente em relação às tendências que vão surgindo, você tem que estar sempre se adaptando. Já no caso do Oceano Azul, você desenvolve as tendências, você que traz as inovações para os outros se adaptarem, né? Então, assim, são diferenças importantes de se considerar. Outro livro que eu tenho aqui, que eu acho que é interessante você conhecer e que fala também de estratégia, é esse daqui, Estratégia, a Busca da Vantagem Competitiva. Ele é um livro muito interessante, muito legal, né? Esse livro aqui eu ganhei, né? Tava distribuindo esse livro no Sebrae, e aí eu peguei para mim, falei, opa, eu quero esse para mim, e trouxe, tô com ele aqui, ó, tanto é que tá aqui, ó, CDI Sebrae, não sei se tá aparecendo aí, né? Mas enfim, esse livro me trouxe uma grata surpresa, porque quando eu pensei em separar esse livro, eu pensei, esse livro aqui ele fala, ele traz artigos da Harvard. Eu pensei isso, aí eu fui ver se era isso mesmo e era, eu falei, poxa, que legal, isso eu lembrei, então minha memória estava boa nesse sentido. Mas enfim, aqui nesse livro você tem uma coletânea de artigos da Harvard Business Review, ou seja, artigos que foram publicados nessa revista, em que vários artigos publicados nessa revista trazem novas visões, novas percepções na área de negócios, que é uma publicação, uma revista científica da famosa Universidade Harvard, que é em Boston, se eu não me engano. Se eu estiver enganado, escreve aqui embaixo, mas eu acho que é isso. Enfim, aí aqui eu separei alguns artigos que trazem aqui que são interessantes a gente considerar. Primeiro, tem um artigo aqui de 1979, né? Então ele cita aqui embaixo, né? Deixa eu mostrar aqui para você, porque de repente é interessante, né? Enfim, ó, aqui ele escreve o ano da publicação do artigo, né? Então, Harvard, dezembro de 89, esse livro, esse artigo. Então, em 79 saiu um artigo na Harvard que se chamava Forças Competitivas, né? As Forças Competitivas, alguma coisa assim. É um livro onde o Porter traz a ideia das forças competitivas, que caso você estude estratégia, gestão, negócios, se você não ouviu falar disso, você vai ouvir falar, que são as 5 forças de Porter. É assim que você vai encontrar na maior parte dos lugares, mas são as forças competitivas que o Porter traz. Então, em 79, ele publica esse artigo falando sobre as 5 forças,
E essas 5 forças permitem você entender um setor de atuação de uma empresa. Até porque assim, ó, para ajudar a entender melhor ainda, quando a gente fala de estratégia empresarial, a gente tem que analisar alguns cenários, né? Em outro momento eu vou falar melhor sobre isso. Mas você entende um cenário macro, ou seja, um cenário amplo, que é uma força externa, então é tão amplo que nem cabe aqui na câmera, tá vendo? É grande demais. Então o cenário macro é aquele em que você é totalmente vulnerável, ou seja, é o aspecto econômico, por exemplo. Quem quer imaginar que ia ter uma guerra, e aí dependendo do mercado que você atua, o que ocorre lá na guerra Rússia e Ucrânia afeta o teu negócio. O aspecto econômico ainda, a ideia de variação cambial, né? Então, se você trabalha com turismo, você vende pacote de turismo, e aí o dólar aumenta, você vai vender menos pacotes para o exterior. Se o seu foco maior é vender pacotes para o exterior, agora a sua demanda cai, aí você tem que se adaptar para viajar dentro do Brasil, e assim vai, se o dólar diminui demais, aí você vende mais para fora, e assim por diante, né? Então, são os aspectos políticos, econômicos, etc. E aí você fecha um pouco mais, que é o setor de atuação, aí já começa a caber aqui dentro da câmera. Que é o que isso? É você analisar a possibilidade de ter um produto que substitua o seu, a ameaça de entrada de novos players, novos concorrentes no mercado que você atua. Então é isso, você já considera, você já analisa. Se a força de compra está muito grande para seu cliente, né? Ou seja, o seu cliente tem a força de definir, ou seja, você vende só para um cliente, então esse cliente tem uma força muito grande para forçar os seus preços. Agora a força pode estar também com os seus fornecedores, ou seja, para o seu fornecedor você é risível, você é pequeno demais. E aí ele pode deixar de vender para você para vender para outro. E isso é um problema também. Então são essas forças que a empresa lida, mas a gente vai ver isso mais para frente. Outro artigo que tem aqui nesse livro, né? É um artigo que saiu na Harvard de 87, do próprio Porter também, que ele fala algumas questões, mas ali você vê 2 outras ideias que ele traz relacionadas à estratégia. Então você vê que Porter é uma pessoa, ele trouxe muitas contribuições para a estratégia empresarial. Ele traz nesse artigo de 87, eu falei 89? 87, tá? É 87 o artigo. Nesse artigo de 87 que saiu na Harvard, Porter diz, ele já começa a mostrar a ideia de estratégias genéricas, né, de estratégias no sentido de liderança em custo, em diferenciação, né? Então ele fala muito de diversificação, que é a diferenciação das estratégias genéricas que ele trabalha mais à frente. E também você consegue observar, lendo o texto, a ideia de cadeia de valor também, que é uma representação gráfica de 9 itens. É um triângulo na ponta e um retângulo aqui, né? E você vê 9 itens levando as atividades de apoio, atividades primárias de uma empresa, enfim. Aí ele já dá uma ideia dessa cadeia de valor também, que orienta a empresa na sua atuação. Também a gente vê um artigo muito interessante, que é do Prahalad Hamel, aqui nesse livro. É uma publicação que eles falam das competências essenciais. Em essência, nas competências essenciais de Prahalad e Hamel, eles trazem a ideia de que você consegue ensinar para outras pessoas dentro da empresa fazer um aprendizado de como atuar, aprender as competências para fazer as suas atividades. De uma forma bem simplória seria isso, né? Mas eles têm todo um desenho estratégico para isso e aqui eles apontam. Também aparece Andrews com um artigo de 1980 aqui nesse livro, né? Nesse artigo ele apresenta, ele discute muito sobre estratégia, né? Um autor que trouxe muitas discussões sobre estratégia do mundo dos negócios também. Mas aqui nesse livro, esse artigo ele fala sobre a importância da diretoria para tomar a decisão estratégica de uma empresa, né? Então, muitas vezes o dono da empresa não percebe a importância do seu papel. Tem também um artigo do Levitt,
Theodore Levitt é o que criou nos anos 60 a ideia do miopia em marketing. Esse artigo miopia em marketing não está aqui, tá? Ele não fala de miopia em marketing, ele fala de outras coisas, mas é um autor que está presente nesse livro. E a miopia em marketing, em essência, ele já trazia nos anos 60, é a empresa não ficar pensando apenas dentro de si, de uma forma bem grosseira, né? Mas para ajudar a entender. Aqui no livro ainda nós temos o Mintzberg, Henry Mintzberg, um importante pensador da área de gestão, de business, estratégia, autor de um livro chamado Safari, o livro se chama Safari de Estratégias, é um livro fantástico para você ver os desenhos, as formas de se pensar estratégia e você implementar no seu negócio ou adaptar a realidade do seu negócio. Apesar de ter um artigo dele aqui, não tem algumas das suas ideias mais conhecidas. Uma delas, para a gente aproveitar que foi falado do Oceano Azul, Oceano Vermelho, vamos falar dos rios, do Mintzberg. Mintzberg traz a ideia do rio acima, rio médio e o rio abaixo. O que é essa ideia de rio acima, rio médio e rio abaixo? A ideia dele, quanto à estratégia de atuação das empresas, é que o rio acima é aquela empresa que atua no setor primário, ou seja, é a empresa que extrai os materiais, os insumos necessários para serem transformados em produtos. Essas empresas, elas precisam de muita tecnologia, precisam muito de pessoas e dinheiro para poder atuar com baixo custo em produção em escala. Ou seja, são empresas cujas características são bem diferentes do rio médio e do rio abaixo, né? Então são empresas predominantemente de extração. Já a empresa que atua no rio médio, né, o negócio de rio médio é o que? São as empresas do setor secundário, ou seja, aquelas indústrias, aquelas empresas que pegam a matéria-prima e a transformam em um produto. Então, nesse tipo de negócio, o foco é criar vantagem em relação aos concorrentes. Então, é você criar formas de se destacar, geralmente por meio de uma inovação, por meio de trazer algo de diferente que normalmente você não encontra por aí, né? Então, há uma necessidade constante no rio médio de adaptação às demandas do mercado. No caso do rio abaixo, aí o que você tem? Você tem o setor terciário. Já não há mais aquela necessidade de alta tecnologia para produção. Também há necessidade de alta tecnologia cada vez mais no terciário, mas é diferente. Não é mais maquinário. Você não tem um número tão grande de pessoas quanto no rio acima. E você também, a diferença é que no rio acima você precisa de alta escala, produção, para ter baixo custo. No caso do rio abaixo, em alguns casos, né, principalmente nos setores de alta tecnologia, como os aplicativos, startups, etc., você com alta escala baixa o seu custo, mas se você tiver um volume mais alto, você não tem um impacto tão grande no investimento, vamos dizer assim. Não é bem isso, mas acho que ajuda a entender. Mas enfim, no caso do negócio rio abaixo, a ideia que se tem é que você pega os produtos e transforma eles em oportunidades, ou seja, você pega o que existe e por meio de um serviço, de uma entrega de serviço, você gera receita, você gera uma atuação no mercado. E aí você tem educação, banco, saúde, turismo, etc. E a gente pode encaixar aí também essas empresas da indústria de negócios digitais, né, de aplicativos, o próprio YouTube que você está vendo esse vídeo nesse momento. Bom, eu acho que em essência era isso, né? Então, que estratégia eu uso? A estratégia que mais se coaduna, que mais se encaixa à realidade da sua empresa. Essa estratégia que você tem que usar. E como é que você faz isso? Primeiro, você tem que entender qual é a realidade da sua empresa, como sua empresa é, e aqui entender a realidade é o que? É fazer uma análise fria, vendo e ouvindo aquilo que dói também, não é só os elogios, tá? Então,
A melhor estratégia ela vai surgir se for coerente com a situação atual da sua empresa, do seu negócio. Além de entender o seu negócio, que é o fator interno, que é organizacional, que é a cultura, ou seja, de que forma que as pessoas acreditam que deve agir, para a estratégia funcionar, para ter a melhor estratégia, você precisa, antes de tudo, antes de entender dentro de si, é entender o mercado fora. Como é o mercado fora? Que fatores podem impactar na atuação do meu negócio? Quem são os concorrentes? Sun Tzu já falava isso, hein? Quem são meus concorrentes? Quais são os recursos? Clausewitz falava isso também. Quais são os recursos disponíveis? Entender tudo isso, os fatores externos do setor, internos, aí você começa a pensar, como eu vou romper essa barreira? Eu vou continuar no Oceano Vermelho? É o que eu posso fazer? Então aí você vai para o Oceano Vermelho. Não, eu consigo fazer algo diferente. Eu tive uma ideia de como inovar, fazer algo que ninguém mais faz. Oceano Azul. Aí você já começa. A sua estratégia ou é Oceano Azul ou é Oceano Vermelho. Ou é rio acima, rio médio ou rio abaixo? Qual dos rios? Então, de acordo com a realidade do seu negócio, você tem que se adaptar. Tá fácil? Não, né? Não é fácil. Por quê? Porque você tem que pensar muito e analisar muito. Mas aí, em outro momento, eu vou entrar mais em ferramentas de estratégia, formas de analisar o cenário, formas de entender o mercado, para você traçar a melhor estratégia, né? Eu costumo até fazer o seguinte, eu acho que talvez já sirva para você agora, para você já dar um joinha, dê um joinha, para você dar um joinha mesmo aqui, até comentar embaixo falando, eu vou fazer isso. Pensa, qual é a proposta de valor da tua empresa, qual é o seu propósito, o que eu faço de diferente em relação a todo mundo. Pensou? Define qual é a personalidade da marca que você tem, da sua empresa. Qual é a personalidade que eu quero para a minha marca? Que eu já tenho, o que eu quero. Escreve lá. Escreveu a personalidade da marca? Agora, analisa se o público que você vende hoje é o mesmo, ele tem coerência com a personalidade que você pensou. A personalidade da marca a gente pode ver no vídeo aqui, ó, que está aqui ou é aqui. Eu nunca sei se é aqui ou ali. Ó. É um desses dois. Decidiu a personalidade da marca, decidiu a proposta de valor, agora decide, verifica o público-alvo. Quem é seu público-alvo? Decidiu, viu, correto, beleza, desenhou seus objetivos de marketing, aí começa a pensar nas ações de marketing para poder tudo isso estar alinhadinho, coerente. Beleza? Bom, gostou, curte, não gostou, descurte, mas melhor curtir, tá? Comenta aí embaixo, se não é inscrito, se inscreve aqui e se quiser, compartilha também para quem você conhece. E não se esqueça, aqui embaixo tem as minhas redes sociais também. Você pode ver o Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, tudo isso aí para você poder acessar. É isso, então.